Essa é uma conversa com uma aluna da mentoria Aplicação Descomplicada. Eu estou aqui com a Deane. Deane, seja muito bem-vinda a esse bate-papo que a gente vai conversar sobre a sua trajetória até conseguir a aprovação para fazer pesquisa nos Estados Unidos. Se você caiu num vídeo aqui meu pela primeira vez, eu sou a Vanessa, sou especialista na preparação de brasileiros que querem fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado no exterior. Deane, seja bem-vinda a esse bate-papo. Obrigada por você estar aqui, aceitar bater esse papo com a gente e contar como que foi a sua trajetória até a aprovação. Então, para a gente começar, eu queria pedir para que você se apresente, fale para que você foi aprovada, para onde você está indo, o que você vai fazer. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Meu nome é Diane, Diane Zuman, eu sou de Curitiba, Paraná, fui aprovada no programa de Ciências Políticas da Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos. Fui diretamente para o doutorado, então não passei pelo mestrado, é uma bolsa que eles falam que você consegue pegar o mestrado durante o programa, então fui aprovado para o programa de doutorado, lá no Kentucky, na Universidade de Kentucky. Sensacional. E você foi aprovada com bolsa? Tem algum auxílio financeiro? Como que Sim. funciona no seu caso? A bolsa ela cobre full tuition, é, plano de saúde e também recebo uma stipend, que é um valor mensal de ajuda de custo para sobreviver lá, né? Perfeito. E aí, esse stipend, então, é o que você vai utilizar, igual você falou, para sobreviver. Então, você tem Sim. autonomia sobre esse dinheiro para pagar aluguel, alimentação, transporte. É assim que Sim, funciona essa sua bolsa. Sim, eles pagam a cada 15 dias e aí eu posso fazer o que eu quiser com esse valor. Mas vai ser para isso mesmo, para pagar aluguel, alimentação e lazer, né? Espero que a gente consiga ter um pouquinho de lazer também. Sei que Com certeza. nesse período de doutorado é meio corrido, mas com certeza acho que tem muito para a gente conhecer lá. Com certeza. Os primeiros meses você vai chegar se adaptando, reconhecendo o território, mas depois você vai organizando o seu tempo, se organizando até mesmo financeiramente a partir do momento que você começar a receber a bolsa. E dá sim para poder se programar, conhecer algumas coisas dentro dos Estados Unidos que vocês tenham vontade de conhecer, Sim, né? Então acho que vai ser uma experiência muito legal, não só academicamente falando, com mas certeza. também pessoalmente essa questão de viagem que faz parte, né, Deane, da nossa Sim, vida no sim, exterior. Estudar faz sim, parte, mas tem que ter esse outro lado também e tem, tem. aproveitar. Você comentou que você então foi para o doutorado direto, então você se formou no Brasil, você fez faculdade de quê no Brasil? Eu, eu fiz direito. Fiz direito na Universidade Positiva aqui, numa universidade aqui de Curitiba mesmo. Eu me formei em 2021, 2020, eu não tenho certeza. E daí foquei na área profissional, né? Fiz até uma especialização aqui em direito público, mas eu sempre tive essa vontade de estudar fora. E acabou que eu conheci essa possibilidade de fazer o doutorado fora e diretamente sem precisar do mestrado, né? Porque hoje em dia eu tenho 30 anos, então pensei, meu Deus, fazer mais 2 anos de mestrado para depois ir para o doutorado ficaria um pouquinho complicado, é, se prendendo um pouco aos ditames sociais, né? Não que seja um problema, claro, mas depois que eu descobri essa possibilidade, eu foquei bem assim. Então, terminei em 2020, foquei na área profissional, e aí no finalzinho de 2023, quando eu descobri, né, que eu tive conhecimento dessa possibilidade de estudar lá, eu me empenhei bastante. Ano passado foi um ano bem bem corrido, porque o processo ele é longo e muito, mas deu tudo certo. E você já tinha cogitado, ao invés de aplicar para o doutorado nos Estados Unidos, de repente aplicar para o Brasil por acreditar que seria mais fácil? Isso passou pela sua cabeça ou não? Eu já pensava em estudar no exterior, então já comecei a focar nesse caminho, nessa rota. Assim, aqui no Brasil eu nunca tive muito essa vontade de fazer doutorado, porque eu vi que é muito difícil, o doutorado no Brasil ele é complicado, né? E como eu estava muito tempo fora da academia, eu achei que eu não conseguiria aqui no Brasil. Mas como eu sempre tive o sonho de estudar no exterior, é, eu foquei no exterior mesmo, foquei nos Estados Unidos, que era o local que eu gostaria de morar, de viver, e tendo essa possibilidade de estudar, que é algo que eu gosto muito de estudar, né? E com toda
a possibilidade da bolsa, stipend. Então, a gente vai com uma outra visão, né? Acho que esse processo imigratório, mesmo que seja temporário, né, de ficar 5 anos fora, por exemplo, quando você vai assim estruturado, é totalmente diferente. Então, eu tenho a possibilidade de expandir os meus horizontes profissionais, continuar na academia, ou enfim, voltar para o Brasil, sou formada em direito, consigo fazer um concurso, enfim, muitas possibilidades. Mas aqui no Brasil eu não tinha essa visão de fazer o doutorado aqui. Então, quando eu tive esse conhecimento, como eu disse, dessa possibilidade de estudar fora, eu falei, não, vou focar, vi que o processo era longo, mas e aí conheci a Vanessa, participei de algumas lives também. Final de 2023 foi esse. Aí eu demorei um pouco para entrar na mentoria, eu sou da turma de março de 2024. Mas a Vanessa, tanto a Vanessa e tem algumas outras pessoas que fazem lives também, você consegue pegar muita informação e foi a partir dali, então, dezembro eu já comecei a fazer a minha lista de universidades, ver como que é todo o processo, porque algumas universidades pedem algumas coisas a mais, outras não, né? Alguns programas. E foi isso. Então, basicamente me empenhei, mergulhei nesse sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu sempre tive, né? Quando eu era criança, eu tive muita vontade de morar fora, mas as condições financeiras da minha família nunca me permitiram, fazer um intercâmbio, por exemplo. E quando eu fiz a faculdade aqui de Direito, eu falei, não tenho mais possibilidade de ir para fora, porque agora eu fiz Direito, então, querendo ou não, é muito fechado, né? O direito aqui é diferente do direito nos Estados Unidos. Mas aí quando você conhece, tem esse conhecimento de que não é possível, né? Principalmente nos Estados Unidos, que as áreas afins, né? Eu sou do direito, então eu fui para a área de ciências políticas, mas eu poderia ir para a área de sociologia, eu poderia ir para a área de filosofia, antropologia. Então o leque ele é muito Imigração. aberto. Exato. Tem muita coisa. Sim. Você comentou, né, que terminou a faculdade lá em 2020, 2021, se dedicou à parte profissional, então você exercia a sua profissão como advogada, né, dentro ali do direito. Você chegou a pensar que esse gap, digamos assim, que muita gente chama, né, dessa forma, por isso que eu vou chamar aqui dessa forma para ficar mais fácil para todo mundo entender. Esse tempo que você ficou fora da academia seria um impeditivo para uma aprovação de doutorado no exterior? Isso passou pela sua cabeça em algum momento? Sim. Com certeza, porque primeiro porque eu não tinha experiência em pesquisa, né? Eu na universidade não participei de iniciação científica. A única pesquisa que eu fiz basicamente foi a monografia. E eu participei de grupos de estudo, assim, grupos de pesquisa, mas não que seja de pesquisa realmente, que tenha feito artigo ou alguma coisa assim. E aí, quando eu decidi fazer o doutorado fora e aplicar, eu fiquei com receio, porque eu pensei, bem, 4 anos, né, sem estar dentro de uma universidade, sem estar dentro da academia, é, eu não sabia como que eles viam, né, uma pessoa que já tinha saído há tanto tempo, assim, porque aqui no Brasil, normalmente, as pessoas terminam a graduação, fazem mestrado, doutorado, e ali numa linha mais, né, e lá eu não sabia como que era. Foi na cara e na coragem, assim, de aplicar. Mas também, eu acho que a mentoria ela foi muito importante por isso, porque nas nossas tardes de tirar dúvidas ou noites, né, a gente sempre perguntava, não só minha dúvida, mas de várias pessoas. Então a Vanessa sempre falava, não, esse não é um impeditivo, porque a aplicação é um pacote, né? Como a Vanessa sempre diz, é um pacote de aplicação. Então tem muita coisa que eles vão analisar. E muitas vezes a sua experiência profissional conta muito porque você tem uma visão diferente, que talvez traga um outro olhar para dentro do grupo ali de estudos. Tanto é que o meu grupo ali foram 5 aprovados só, nesse programa que eu apliquei. E tanto é que tem mais uma brasileira, que ela também é da área do direito, e ela também não tem experiência com pesquisa. Então, eu penso assim: a gente já fez uma reunião com o nosso diretor do departamento, e ele falou que ele realmente chamou pessoas que não têm muita experiência em pesquisa, porque ele quer essa visão para dentro essa visão mais profissional para dentro do programa, né? Para o grupo ali de estudos. Então, eu achei que era um problema, mas Foi a não é. solução. Exato, exatamente. Né? Porque Exatamente. tudo vai depender do perfil de aluno, de aluna que o programa busca. Então, Sim. quando você encontra programas que querem que o aluno chegue
mais pronto, digamos assim, com a visão do mercado, da aplicação prática da profissão, e você prepara um bom pacote de aplicação, que foi o que você fez, dá aquele match perfeito que eles conseguem enxergar. Opa, o que a Deane fez ao longo da trajetória dela acadêmica e profissional é o que a gente busca. Ela está preparada para entrar no programa e desenvolver um doutorado. E dentro Sim, do programa, você vai ter o suporte de pesquisa, né? Lá mesmo, é lá que você vai aprender a fazer pesquisa praticamente do zero. Então, você vai ter sim. disciplinas de pesquisa, você vai ter seu orientador que vai pegar na tua mão, te mostrar como que constrói um projeto de pesquisa, como que você desenvolve, depois lá na frente, como que você vai escrever a sua tese. Então, é tudo uma construção. E eles sabem disso, por isso que eles, a grande maioria, realmente não exige que você seja quase que uma pesquisadora completa para ingressar no programa. Senão você não ia fazer Sim. um doutorado, você já estava aplicando para uma Sim. posição de professora, né, Deane? Sim, sim, e tanto é que eu levei esse meu receio pro diretor do departamento quando a gente teve uma reunião nesses dias atrás, que eu não tenho nenhum contato com estatística. E lá nos Estados Unidos eu vejo que eles são bem fortes em estatística. Estatística. Qualquer ah, programa tem ali pelo menos uma ou duas matérias em estatística. Eu falei isso para ele, falei, olha, eu não tenho, tô com um pouco de receio. Ele falou, você não precisa se preocupar porque a gente não pede que você tenha tido contato ou alguma coisa assim. Tanto é que ele falou que quando chegou para fazer o doutorado, ele não tinha tido contato também com estatística antes. Então, ele falou para não se preocupar, que tá todo mundo ali para aprender, né? Então, me deixou mais segura, assim. Maravilhoso. E aí você É. comentou que foram 5 aprovados, então para esse programa que você aplicou, 5 alunos passaram de todas as Sim, aplicações que eles receberam, e uma sim. delas foi a sua. Sim, sim. Fiquei bem Sensacional. feliz. Ele até falou, o diretor falou, olha, a gente dobrou o número de recebimento, né, de aplicações esse ano. E teve que, acho que também por toda a questão, né, do país, do governo, ele falou que tiveram que reduzir também o número de aprovados, porque ainda há uma incerteza de como vai ser o futuro, mas assim, ele falou que Sim. receberam mais aplicações e ficou bem feliz, assim, da escolha, ele falou que foi difícil, e obviamente eu imagino que seja, né, muitas aplicações. E uma delas Sim. fui eu, então estou muito feliz. Quando eu apliquei, eu falei isso, eu falei, eu preciso de uma vaga só, não preciso de Exato. não preciso de 20 aprovações, eu preciso de uma aprovação certeira e foi, né? Então, Perfeito. para quem tá com Perfeito. medo de aplicar, é isso que eu falo, você tem que aplicar, assim, um número, não acho que não tem regra, mas tem que aplicar para aumentar as possibilidades, mas você precisa somente de uma aprovação. Então, não precisa entrar achando que vai aprovar, eu vou ter que escolher um dia, eu vou passar em 10 programas. A vida é outra, então às vezes você não vai ser aprovado em 10, você vai ser aprovado em uma, mas essa é a chance que você precisa para mudar de vida e ter essa experiência fora do Brasil, que é o que está acontecendo comigo. Exatamente. Afinal de contas, você vai fazer um doutorado só. Então, você não Sim, precisa ser aprovado em um monte. Claro, se sim, acontecer, você vai arrumar um bom problema, que é escolher. sim, Mas você só precisa realmente de uma aprovação, uma bolsa, para você ter aquele visto que você precisa e sim, começar uma nova trajetória sim, no sim, exterior. sim, com certeza. Você chegou, antes de submeter a sua aplicação, você chegou a começar a entrar em contato com os professores, mandar aquele primeiro e-mail? Você fez essa parte da estratégia? Sim. Eu fiz sim. Assim, primeiro, como que foi o meu processo? Eu fiz a minha escolha das universidades, baseado no que o programa pedia e se eu me encaixava ou não nos requisitos, que eu acho que isso é uma parte que... Eu acho que é a parte que demanda mais tempo, porque são muitas e muitas universidades e cada dia parece que você descobre uma universidade nova e um programa novo. Então, eu fiz primeiro uma com 50 programas, depois reduzi para uma planilha para 20, daí para 10. Falei, vai ser 10. Aí eu entrei em contato, comecei a entrar em contato com os professores. Tive algumas respostas, outros realmente não respondem, e é normal, né? Vida que segue. Mas uma delas foi uma professora desse programa da Universidade de Kentucky. Eu conversei com ela em maio. Ela falou pra gente fazer um Zoom, fiz um Zoom com ela. E quando eu apliquei, eu mandei um e-mail pra ela falando, não, apliquei e tal. Ela falou que ia dar uma olhada. E aí deu tudo certo, mas os outros não tive nenhuma reunião assim por Zoom. Só responderam, falando que estavam felizes, que eu tinha me interessado pelo programa e que era para aplicar.
que aí depois eles veriam, né, se encaixavam ou não. O que eu percebi muito é que eles realmente, muitas vezes, pelo menos os programas que eu, né, tive contato, que eles não fazem um juízo de valor da aplicação, então, muitos deles nem pediram o meu currículo, nem nada, porque eu não enviei nesse primeiro momento, mas eles falaram que era para aplicar, e, enfim. Entendi. E nessa conversa que você teve com a professora do Kentucky, Uhum. você sentiu alguma pergunta esquisita, por exemplo, perguntando da sua vida pessoal, perguntando por que que você demorou tanto tempo aí para um doutorado? E eu tô te perguntando isso porque muita gente fica com essas ideias na cabeça que isso serão coisas questionadas numa eventual entrevista. Como que foi no seu caso? Não, ela não perguntou basicamente nada assim da minha vida pessoal. Ela perguntou no que eu me formei, né? Enfim, foi uma conversa bem até informal, assim, sabe? Eu fui com medo de ser mais formal, de conversar. Ela explicou bem como era o programa, como era a universidade, até mesmo a cidade. E foi basicamente isso. Também não quis saber. Ela perguntou o que eu gostaria de pesquisar, acho que para ver se estava dentro da área dela ou não. Explicou um pouco também da pesquisa que ela faz, mas perguntas pessoais, assim, o porquê eu queria estudar lá, ou enfim, é, por que que eu demorei tanto tempo assim para aplicar para um doutorado, não foram perguntas feitas. Nem agora, nem naquele momento, nem com a entrevista com o departamento, né? Que esse programa eu tive uma entrevista com o departamento antes de receber o aceite. E também não teve pergunta nenhuma, assim, só queriam saber o que eu queria estudar, é, no que eu tinha me formado, né? Mas perguntas pessoais eles realmente não fazem. Não perguntaram se eu era casada, Excelente. se eu tinha filho, se eu tinha 10 cachorros ou não, enfim. Excelente. E isso que você está contando é uma prática que a gente vê nas entrevistas mesmo, tanto nos Estados Unidos como em outros países, como Canadá, Inglaterra, até porque esse tipo de pergunta pessoal nem pode acontecer nas entrevistas. Mas é muito legal você trazer como que foi a sua, para que outras pessoas vejam que, peraí, de fato, eles não vão querer fuçar minha vida pessoal, saber se eu sou casada, se eu não sou, se eu tenho filho, se eu não tenho, para que isso seja fatores que possam impedir a aprovação. Eles realmente estão interessados na trajetória acadêmica e o que que você quer fazer lá no doutorado? O que que você quer pesquisar? Sim, sim, exatamente. E é bem tranquilo, assim, eu acho que a gente coloca uma carga, porque realmente é uma outra língua, né? Talvez nunca tenha passado por isso, mas eu, assim, pelo menos o contato que eu tive, eu achei as pessoas super acolhedoras, assim, tanto que até pedi desculpa pelo meu inglês, e eu vi que isso para eles, tipo, independentemente se você fala um inglês fluido ou não, claro, você tem que ter um inglês que eles vão te entender e você consiga entender eles, né? Ter essa comunicação. Mas mesmo o inglês, assim, eu vejo que eles não são muito preocupados com essa formalidade, enfim. O negócio é mais conseguir passar a mensagem, né? Sim, Conseguir se expressar. sim, Claro que, igual você falou, tem que ter um nível ali relativamente razoável, e geralmente esse nível que as universidades pedem é ali um nível intermediário para que você consiga se expressar, mas sim, por estarem muito acostumados com alunos estrangeiros do mundo todo, cada um acaba chegando com um nível de inglês, com um sotaque diferente, e ali naquela sim, miscelânea, os professores acabam aprendendo a lidar com estrangeiros também. sim, sim, sim. Você sentiu, além dessa questão do inglês, né, que você estava falando, o inglês era uma coisa que te preocupava, Deane, ou você já começou a estudar inglês antes? Como que foi esse ponto para você? Então, o meu inglês, assim, eu comecei a fazer inglês, aulas de inglês quando eu tinha 16 anos, então a parte, assim, formal do inglês eu já tinha, né, e eu gosto muito de estudar inglês, mas o speaking, né, o falar, ele é difícil porque a gente não fala, aqui no Brasil não tem como, né, estar em contato todos os dias com a fala. Então, assim, sim, eu ainda tenho um receio, porque vou chegar lá e vou precisar me comunicar, eu vou ser TA, então assim, não sei se eu vou nesse primeiro semestre dar aula, estar em sala ou não, né? Tanto é que a gente vai ter um screening, quando chega lá, faz um screening para ver se vai já auxiliar em sala ou não. Mas assim, eu acho que
Você precisa ter esse nível intermediário, como você disse, né? Porque você precisa saber se comunicar. Mas eu acho que é aquilo. Para você ter uma fluência, é só chegando e vivendo. Então, o inglês não me preocupava nesse sentido de, meu Deus, eu preciso saber falar inglês 100%. Eu sabia que eu precisava saber me comunicar muito bem e entender o que estava falando, porque acho que a primeira parte é entender, porque senão a comunicação já fica travada, né? Senão eu vou falar qualquer coisa, a pessoa vai falar, mas não perguntei isso, foi outra coisa. Então, mas assim, igual pro TOEFL, né? Você tem que fazer o TOEFL. Tem muita matéria e muito conteúdo na internet, eu acho que vale super a pena. Eu fiz o TOEFL, eu acabei fazendo duas vezes, mas porque a ITS deu um erro na minha primeira nota, então eu já tinha tirado uma nota que estava dentro do que essa universidade principalmente pedia, mas quando eu refiz eu tirei uma nota um pouco maior. Então, eu acho assim, que sim, o inglês ele é super importante porque você está indo fazer doutorado numa língua inglesa, né, na língua inglesa, então você precisa saber se comunicar. Mas eu acho que não é um empecilho, se a pessoa se empenhar, em um ano eu acho que, por exemplo, vamos supor que a pessoa esteja entrando na mentoria agora para aplicar só no ano que vem, né? Esse um ano você consegue evoluir bastante no seu inglês, tenho certeza disso, mas é aquilo, se empenhar, né? Porque não é fácil. Eu, antes do TOEFL, eu estudava todos os dias, inclusive final de semana, para tirar uma nota boa. Então, nada vem sem empenho, né? Nada vem sem ali luta. É, então, o inglês vai ser um ponto importante, porque, como eu disse, a gente está indo para uma língua inglesa, para um país que fala língua inglesa. Mas se você tiver um inglês intermediário ali que você consegue se comunicar, você fala, meu inglês é mais ou menos, eu acho que dá super boa. Porque aí no dia a dia você vai se forçar a entender, a falar, enfim. Sim, e o vocabulário que você chega na universidade para começar um doutorado é um vocabulário até um pouco restrito, porque você vai se comunicar ali no dia a dia com coisas da sua área. Então, você vai assistir Uhum, disciplinas e a gente sabe que, na grande maioria das universidades, você recebe qual vai ser o conteúdo daquela aula antes. Então, você consegue ler sim, textos base para se preparar. Então, você sim. já chega com vocabulário. Além disso, você vai conversar mais com o teu orientador e com alguns colegas. Então tá todo mundo ali meio que naquele vocabulário mais restrito da sua área, né? Não é Sim. igual te jogar no meio de uma multidão, ou você, por exemplo, eu vou trabalhar numa loja, onde vai entrar gente de tudo quanto é tipo, fazendo um monte de pergunta, onde o vocabulário ali precisa ser, às vezes, até mais amplo. Então, isso, querendo ou não, traz uma certa segurança na questão do idioma. E e também tem universidades que eles oferecem cursos de inglês assim que o aluno chega, justamente porque eles sabem que a galera não chega super afiada e precisa dar essa Uhum. acelerada no idioma. No Kentucky, tem alguma coisa assim na sua universidade? Tem sim. Além de uma escola de inglês mesmo, que daí é pago, o Centro Internacional oferece um curso mais assim de conversação, tanto para o estudante quanto para os familiares. Então, eu e meu marido, a gente quer chegar lá e já entrar nesse curso, né, para estar mais em contato. Principalmente ele, que ele não fez curso, ele já foi para os Estados Unidos algumas vezes, então ele consegue se comunicar também, mas não tem essa parte gramatical, e enfim. Então. A gente quer porque quer participar porque eu acho importante ele e também estar em contato, né, com outros estudantes internacionais e tal. Cria esse senso de comunidade que eu acho que é importante, principalmente nesses primeiros meses que a gente não conhece ninguém, então. Quer dizer, eu até conheço porque eu fui esperta, fui lá ver se tinha os alunos, mandei e-mail para uma brasileira e a gente virou amigas. Então a gente conversa sempre assim, ela me dá várias dicas, eu acho que isso é uma dica importante, pessoal. Deem uma olhada nos alunos e se tiver principalmente um aluno brasileiro, eu acho que vale super a pena entrar em contato com as formalidades, né, desse primeiro e-mail e depois se a pessoa quiser dar continuidade. Mas é isso, eu acho que isso é uma das coisas das universidades americanas e acho que europeias também, enfim, que você tem essa possibilidade, eles dão muito suporte, né? Tem cursos de inglês. é, eu vi algumas outras coisas, curso de escrita também que tem lá na universidade, então que eu vou poder participar para melhorar a minha escrita em inglês, principalmente para a área acadêmica. Então, eles têm muitos recursos assim para os alunos.
sim, você chega e não fica desamparada, né? Tendo que se Sim. virar Uhum. totalmente sozinha. Sim. Eu achei bem legal, porque na Universidade do Kentucky eles pedem pra gente participar de um negócio chamado GradCats. São 5 encontros, assim, online. Que eles falam sobre moradia, falam sobre transporte, sobre o que tem dentro da universidade para os alunos, sobre os programas que nós vamos ter que utilizar, tipo o Canvas. Eu achei super legal, assim, que esse primeiro contato. E quando a gente chegar lá também, tem um primeiro encontro, assim, com todos os alunos internacionais. Então, é bem legal, assim, bem acolhedor, porque a gente fica meio com medo de chegar lá e ter que se... Claro, vamos ter a nossa parcela de independência ali de fazer as coisas, mas eu achei que eu chegaria e ia ter que me virar sozinha e procurar as coisas, e pelo que eu vi, assim, não, eles são bem, sabe, dispostos a ajudar, principalmente o Centro Internacional lá dessa Universidade do Kentucky. Eu mando e-mail, eles respondem, sabe? Às vezes eu estou até chata, porque eu pergunto uma coisa, daí eu não entendi se era isso realmente ou não, aí mando mais um e-mail e eles respondem, tipo, super, super tranquilos assim. Ótimo. E essa orientação toda veio depois da aprovação, certo? Depois da aprovação, aham. Maravilha. Deixa eu retomar um pouquinho aqui com você a questão de como você construiu sua aplicação. Então, até Uhum, agora, né, a gente já conversou que você fez uma lista de programas, depois você foi afunilando essa lista, usando aí vários critérios para chegar numa lista que seria ideal para você. sei. Enviou o primeiro e-mail para os professores, teve alguns feedbacks, chegou a conversar com a professora antes de submeter a aplicação. E aí, depois, como que você partiu, por exemplo, para poder construir os documentos que as universidades pedem? Currículo, SOP, como que você fez essa dinâmica? Porque eu sei que você é uma pessoa ocupada. Você trabalha, você tem as coisas para fazer, estava estudando inglês. Então, como que foi a sua logística para que você conseguisse otimizar o seu tempo, ter a sua vida e ainda aplicar? Eu aproveitei bastante as aulas, né, da mentoria, então eu assistia bastante às aulas, via os documentos, e no momento das sessões tira dúvidas eu estava sempre ali, mesmo que eu não perguntasse só para ver o que os outros alunos estavam perguntando, né? Mas o que eu fiz basicamente do SOP, que eu acho que é um documento que as pessoas ficam com muito medo de fazer, né? Porque como que eu vou montar? Eu peguei um dia e acabei escrevendo todo em português, o que eu queria colocar, né? Nesse primeiro rascunho, e depois aí passei para o inglês. Então, foi basicamente isso. Fiz primeiro em português, o que eu gostaria de falar, e daí transcrevi, mandei para Vanessa, daí a gente foi afunilando também para. Porque muitas universidades não pedem. Limite de páginas, outras pedem limite, tanto essa do Kentucky que eu fui aprovado pedia 2 páginas só, com duplo espaço, então falei, meu Deus, vai ser muito difícil, porque eu tinha escrito um sobe com 4 páginas, tive que reduzir bem. Mas basicamente assim, o SOP é aquilo, mostrar quem você é, o que você, a sua trajetória acadêmica e o que você quer fazer e o porquê você quer fazer, né? Um programa no exterior, o que isso é, trará para você num futuro e o que você tem para contribuir também para o programa, né? Eu acho que é importante você falar o que você vai contribuir para o programa, porque você tem que ser tem que ter um diferencial ali, né? E evitar, eu acho que ser muito genérico também. O CV foi basicamente também olhando o que a Vanessa tinha passado nas aulas ali. O meu CV ele foi curto porque eu não tinha muita pesquisa e tudo mais, mas o que eu tinha, eu tentei explorar bem, né, e colocar ali de uma forma que chamasse a atenção. Cartas de recomendação foi tranquilo, porque pedi para 2 professores e o meu ex-chefe, que eu mesma escrevi, então foi, foi uma parte que eu falei, não, eu vou escrever, então enchi bastante linguiça. Ele até falou, você encheu bastante linguiça. Eu falei, claro, né, doutor? Tipo, eu preciso Precisa se puxar ali. valorizar. Exatamente. E é que são basicamente esses 3, né, documentos. É o currículo, SOP, as cartas de recomendação, e aí os outros materiais, é, GPA e tudo mais, aí é, já documento que é fornecido pelas universidades e tal. Mas eu acho que assim, o SOP ele é uma coisa que causa um pouco assim de medo, porque o que que eu vou escrever? Como que eu vou escrever? Como que eu vou mostrar?
tudo que eu tenho pra mostrar sem fantasiar demais, sem ser uma história de. Porque é o que a gente vê quando a gente assiste filme americano, que as pessoas vão fazer só, começa com uma história, né? Ai, porque. Enfim, eu quis trazer um pouco dessa parte pessoal também, mas sem deixar que isso jogasse muita luz, né? Que, tipo, eu quis mostrar que realmente eu sempre quis estudar nos Estados Unidos, que a minha trajetória acadêmica foi difícil, porque eu não tive muita oportunidade, mas aproveitei as oportunidades. Então, assim, consegui superar algumas barreiras e hoje eu tô aqui porque é realmente o que eu quero fazer, ir para lá, estudar, contribuir e o porquê, né, que eu posso contribuir. Então, mas assim, é maravilhoso porque a gente tem ali 2 vezes no mês, é 2 vezes, né? São dois As- plantões, você está falando dos dois plantões? plantões, aham. E isso ajuda muito, assim, porque a Vanessa é super. Tanto que eu falo com as outras mentoradas que foram aprovadas e falam, nossa, a Vanessa é maravilhosa, porque tá sempre ali muito disposta, né, a ajudar e esclarecer. Porque eu sei que é um processo muito. Ele não é difícil, não que seja um processo difícil, ele é trabalhoso, porque são muitas coisas. Mas esse primeiro momento, quando você fala, ah, eu vou aplicar, ele é difícil, porque você não conhece, né? Você não conhece o sistema, você não sabe. Então, muitas vezes você fica com dúvida: ah, será que eu consigo aplicar? Será que não? Então, assim, aproveitar os plantões para tirar essas dúvidas, porque a Vanessa está sempre ali muito disposta. E a comunidade, que é maravilhosa no Facebook, que todo mundo está sempre bem disposto também a compartilhar a experiência, enfim. É muito legal isso que você falou, que você vinha para os plantões mesmo sem ter dúvidas, né? E eu Sim, me lembro, assim, principalmente os plantões de sábado, às vezes você falava alguma coisinha ali no plantão e você falava, não posso nem ligar minha câmera porque eu tô almoçando, eu tô fazendo almoço. E assim, por sim, que eu tô trazendo isso, né? Porque você, assim como muitos alunos, às vezes vem para o plantão, tá lá, tá ouvindo o que tá acontecendo, então às vezes, poxa, um colega falou alguma coisa, eu falei alguma coisa em cima, aquilo ali trouxe um insight que às vezes você nem tinha sim, parado para poder pensar. sim, E isso é sim, legal porque, além da informação técnica em si, que vai ajudar na aplicação, eu acho que tem muita questão também do grupo, porque você vê outras pessoas, mesmo que sejam de áreas diferentes, cada um no seu ritmo, mas que estão todas em busca do mesmo objetivo, que é a aprovação. Então, sim, eu também participo de mentorias, né? Mentorias aí mais de carreira, voltadas ali mais sim, para minha área, mas eu acho que o grupo, principalmente nas horas que a gente está desanimado, porque igual você falou, não é difícil, mas é trabalhoso, porque envolve muitas etapas, mas são etapas factíveis de serem feitas. Tanto que você sim, está aí aprovada, fez tudo que precisava ser sim, feito, chegou no sim, objetivo. Então, quando a sim, gente tem um processo que é um processo de médio prazo, e você precisa dividir esse processo em fases, igual um videogame, e ir passando de uma fase para outra até chegar lá no final, submeter a aplicação para conseguir a aprovação, é muito fácil você desistir ao longo desse processo, sim, exatamente. principalmente quando você só tem ali a visão do todo e você age, e você começa a pensar que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você não tem uma organização, não quebra isso em etapas. Para quem está de fora e às vezes não tem o conhecimento do processo, e aí, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que eles têm essa visão. E é legal você trazer essa visão, né? Que você foi fazendo em etapas, foi construindo, fez uma Sim, coisa, depois fez outra, ouvia o que os colegas falavam nos plantões, foi pegando ali insights também, porque mostra que é uma coisa factível de ser feita. Não é sim. uma coisa assim, ai meu Deus, eu tenho que ser uma pessoa muito fora da curva para fazer. Não. Não, eu acho assim que realmente é isso. Você tem que fazer as coisas com calma, não adianta se atropelar, faz uma coisa de cada vez. Primeiro escolhe os programas, que é o que eu acho que vai tomar mais tempo. O CV, o SOP e as cartas de recomendação é coisa que você consegue resolver em menos tempo, né? Se você sentar para fazer, você faz. Mas eu acho que realmente o que toma mais tempo é isso, é escolher um programa, porque é muita coisa para você analisar, é muita coisa para você pensar. Eu, por exemplo, o que que eu coloquei como base? Não quero morar em determinados estados dos Estados Unidos, então excluía. É, analisava também muitas coisas, por exemplo, custo de vida. Não adianta também aplicar para uma universidade que vai ter uma bolsa muito boa, mas o custo de vida é muito elevado. É, e também questão de frio. Eu moro numa cidade que é fria, mas eu não quero morar numa cidade que neva 7 meses por ano. Então, assim, falei, não.
Então você tem que analisar tudo isso. E também não é fazer as coisas, eu quero morar nos Estados Unidos e seja onde for. Também a vida não é assim, porque senão você vai chegar e você pode se arrepender. Então analisa as coisas com calma, faz uma planilha, depois você vai lá ver se é isso mesmo. Diminui ali. Porque eu, no final das contas, eu apliquei para 7 universidades. Primeiramente, eu tinha visto 50, então. E é um processo, sabe? É um processo. Tanto é que eu fui fazer o meu TOEFL só em setembro, eu acho. Setembro? Eu acho que foi setembro o primeiro que eu fiz, depois eu acabei fazendo no começo de novembro. Então, assim, você não precisa fazer as coisas. Entrei na mentoria agora, preciso. Claro que agora eu acho que nesse momento, né, são o quê? 6 meses, então talvez o ritmo seja um pouco mais acelerado. Mas se você está vendo esse vídeo e pretende aplicar só no final do ano que vem, então, assim. Entre na mentoria e faça as coisas com calma, porque é isso, demanda tempo, demanda energia, e é um processo muito solitário, porque muitas vezes você não quer conversar com as pessoas sobre isso, ou as pessoas nem sabem que você está aplicando, ou as pessoas nem entendem, tipo, todo o processo. Então, eu tive o meu marido ali, mas mesmo assim era solitário, porque eu tinha que fazer, ele estava ali comigo, mas eu tinha que estudar pro TOEFL, eu tinha que fazer, as coisas, sabe? Então, é um tanto quanto solitário, mas ter o grupo, a comunidade, os plantões, é um alívio mesmo, porque você consegue, às vezes, muitas vezes, desabafar. Eu muitas vezes vinha desabafar, falava, nossa, gente, é muita coisa, e todo mundo falava, ai, realmente é muita coisa. E pronto, entendeu? São pessoas que estão vivendo o mesmo que você, e não é impossível, tanto é que eu não era uma aluna excepcional, longe disso, meu GPA não era 3 ponto tantos lá, mas foi isso que eu falei, você tem que aplicar para as universidades que você atende os requisitos. Então, assim, tem como, tem muita universidade, tem muito programa, é, e fazer as coisas com calma. É isso, eu acho que esse é o ponto principal, quebrar, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí você vai desistir, porque não tem como. Fazer as coisas com calma, entendendo ali também o porquê que você está fazendo cada coisa, né? Fazer com propósito, com intenção, né? Porque é a sua vida, pelos próximos 5 anos, pelo menos. Então, tem que ter ali uma energia, um gasto de energia que demanda da gente. Então, não é fácil. Não foi fácil, né? Um ano assim, foi um ano que eu me afastei muito. Eu até falo, foi um ano passado, eu fiquei muito longe das minhas amigas e tudo mais, das pessoas, porque ou era isso, ou então, né? Não teria chego onde eu cheguei. Então, demanda da gente, demanda mesmo. Mas tudo vale a pena. No final, estou indo para os Estados Unidos agora em agosto, daqui menos de 2 meses, e viver algo que eu sempre quis viver. Então, vale muito a pena. Maravilhoso. Isso que você trouxe, essa visão de escolher muito bem o lugar, eu acho sensacional. Eu assino embaixo. E foram coisas que eu avaliei quando eu fui aplicar lá em 2017 para vir para cá fazer pós-doutorado. Porque a gente vê um fluxo de brasileiros, por exemplo, que quer muito Flórida, Boston, Califórnia, Nova York. E assim, eu particularmente adoraria morar em Nova York. Só que às vezes o custo de vida, principalmente se você vai com a família, talvez não é viável. Um outro ponto também é quando você começa a olhar outros estados, por exemplo, Kentucky, por exemplo, Iowa, que foi onde eu cheguei aqui nos Estados Unidos, são estados com excelentes universidades que têm bolsa, porque o dinheiro para pesquisa aqui nos Estados Unidos ele está muito bem distribuído entre as universidades, não é só as Ivy Leagues, não é só a universidade mega famosa que tem dinheiro. E aí, quando você, então, encontra universidades, encontra programas em estados menos visados, a concorrência também ela tende a ser menor. E aí Sim, você chega com uma aplicação muito bem preparada, a chance de sucesso, a chance de aprovação, ela é maior. Então, ter essa visão e associado, né, ao clima, igual você falou, ao custo de vida, vai virando aquele efeito bola de neve positivo. Você vai fazendo escolhas muito certeiras, né, Deane, que lá na frente culminam no sucesso da aprovação. sim, exato. É Isso é isso. muito legal. Não tem muito o que fazer, tem que analisar bem, né? Porque, por exemplo, eu até pensei na Flórida, mas aí eu fui ver algumas universidades eu não preenchi os requisitos, e eu falei, eu não vou, né? Muitas universidades eu consegui, esqueci o nome, não paguei GPA? Você não, conseguiu não, não, waiver? consegui em 4. Consegui em 4. Aí nessas, eles não tinham requisitos muito específicos, por exemplo, GPA ou a nota do TOEFL. Então nessas eu apliquei porque eu falei, bom, eu não tô pagando, né?
Mas 3 universidades eu apliquei e paguei, e essas três, uma delas eu fiquei na lista de espera, a outra me indicou fazer um mestrado. O mestrado não tinha bolsa, eu falei, então para mim não vale muito a pena. Uhum. Mas como o Kentucky ele deu certo e, como eu disse, é uma cidade muito parecida com a cidade que eu moro, bem verde, bastante parque, eu falei, maravilhoso. E eu acho que Partiu. é aquilo, né? Eu acho que assim. Partiu, não tem o que fazer, partiu, é o local que deu tudo certo, então eu acho que desde o início, né, que eu conversei com a professora, então é muito legal ver, assim, que todo esforço valeu a pena, porque é esforço, e É, vale a pena, né, é esforço e vale a pena, e assim, gente, aproveitem tudo que vocês puderem da mentoria quando forem fazer, porque tem muito material, o plantão é muito bom. A Vanessa é muito maravilhosa. A correção dos imagina. documentos foi super maravilhoso e é muito rápido. Então, assim, a única coisa que é o que a gente disse, né, hoje é ter esse controle do tempo e se programar para você não se perder, porque a vida vai passando. Então, o que eu fazia era todo dia estudar inglês. E ao menos todo dia dar uma olhada assim nos programas, ver se eu estava tudo certo. E foi mais assim pro final que eu fiz o SOP, um pouco antes de você enviar o e-mail falando da correção, né? Então eu já tinha feito. Eu falei, e Já daí vou você me livrar vai do SOP. ali, você vai ali melhorando o seu SOP, né? Não vai alterar grandes coisas, mas você vai refinando, vendo, eu acho que Sim, isso realmente é bom ou isso não é. Mas dá tudo certo, gente. E tem tempo, então, assim, só focar mesmo. Acho sim, que a gente precisa abrir mão de algumas coisas na vida para conseguir o que a gente almeja, né? Eu acho que isso é. para tudo. Se eu fosse ficar no Brasil fazer um concurso público, seria a mesma coisa. Fazer um doutorado aqui seria a mesma coisa. Então, é, demanda, demanda energia. E eu acho que comprometimento, né, com a gente mesmo, porque ninguém tá obrigando a gente a fazer, Não, né? não, A não. aplicar. Então, você tem que se comprometer com o seu sonho. Eu acho que isso é a coisa mais importante, se comprometer com aquilo que você quer. Sim. Você comentou do GPA, Deane. Para quem não sabe o que que é GPA, explicando bem a grosso modo, são as suas médias escolares, as suas médias da universidade no sistema americano, que vai numa escala de 0 a 4, e no Brasil a gente tem a escala ali de 0 a 10 ou de 0 a 100. E esse é um dos fatores que eles levam em consideração na hora de avaliar uma candidata. O seu GPA, você comentou, eu não me lembro, ele era alto, ele estava ali no limite, como que Então, era? normalmente o que eu tava vendo é que as universidades pediam GPA 3, algumas menos. O meu era 2,89, 2,90 e Tá. alguma coisa. Então, eu até perguntei para algumas universidades se eu aplicasse, porque esse é da minha graduação, né? Da minha especialização. Eu perguntei também se aplicasse, se eles faziam. Muitas delas falaram para eu aplicar, e daí eles, que muitas Iam vezes, mesmo que ver. não fosse 3, mesmo que não fosse 3, mas fosse perto de 3, eles considerariam e tal. Uhum. E da Universidade do Kentucky era 2,75 a média, então, Tá. o GPA, né? Então eu tava bem dentro ali. Ótimo. É porque realmente o GPA ele é um dos elementos que eles avaliam, mas Sim, não é aquele elemento assim, não é 3, se o programa pede 3, está fora. Não. Eles vão sim, olhar o currículo, SOP, carta de recomendação, vai ter a sim, entrevista, muitos programas, vai ver, sim. né, como que você é, quem é você, o que que você quer. Então a gente também, né, pensando em pessoas que às vezes não tem notas muito altas ao longo da graduação, isso também não é um fator determinante para que você não consiga um doutorado aqui fora. Sim. Eu sou prova disso, que eu fiquei com bastante medo de aplicar, porque primeiro, eu não tinha muita contato com experiência com pesquisa, e meu GPA não era tão alto, né? Um GPA ali 2,8, não, acho que era 2,9, alguma coisa assim. E aí, deu tudo certo. Então, realmente, eu acho que é muito mais o pacote de aplicações, né? O que você mostra que você quer fazer. E eu sei que não é todos os programas que fazem a entrevista, mas eu acho que a entrevista é muito importante também. Nesse caso foi, porque eu consegui mostrar o que eu gostaria de pesquisar, né, e tudo mais, e que se alinha, eu acho que isso é importante também, esse alinhamento com o programa, né? Isso também é outra coisa importante que quando eu falei ali, não, acabei não citando, mas isso é importante, esse alinhamento com a sua pesquisa, com o que o programa ali em si pesquisa, porque, por exemplo, ciências políticas, tem alguns programas que pesquisam mais American Politics, e eu não tenho vontade de pesquisar política americana, porque
não é algo que eu tenho vontade realmente. Que eu quero pesquisar é Judicial Behavior, Courts, e o programa de Kentucky é bem voltado para essa área. Então, acho que assim, isso é muito importante também, você se alinhar ao programa, se alinhar ao que os professores ali estão pesquisando. É aquilo que eu falei, é sempre intencionar, né? Ter a intenção ali, porque não é simplesmente, eu quero fazer um doutorado, vou pesquisar qualquer coisa. Eu acho que daí não aguenta, né? 5 anos fazendo algo que você não goste. Então, Exato, exato. E além disso, se você for aprovado, vai ficar uma vida meio difícil ali durante 4 ou 5 anos. E tem é, aquele passo antes que é, se você escolher um programa que é meio aquela água de salsicha, sabe, que você não se vê, como que você vai argumentar lá no SOP que é aquilo ali que você sim, quer de qualquer jeito que sim, você está pronto para ir? sim. Vai ficar difícil, né? Sim, 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 vai ficar difícil. Então é isso. É olhar os requisitos, mas olhar também principalmente se você se alinha ali ao programa, ao que o programa pesquisa, ao que os professores pesquisam, porque senão vai ficar difícil. Vai, vai. Vai ser mais difícil, né? Você precisou escrever projeto de pesquisa para entrar ou você só precisava saber, eu quero estudar esse assunto? Então, tanto é que eu não precisei fazer o projeto de pesquisa, mas assim, eles perguntaram na entrevista que eu tive com o departamento, né, o que eu gostaria de pesquisar, mas eu falei para eles, eu falei, olha, eu quero pesquisar isso, mas eu sei que chegando aí pode mudar, pode ser que eu goste de alguma outra matéria, pode ser que eu goste de alguma outra pesquisa, né, que se alinhe ali ao programa. Nesse começo é isso que eu gostaria de pesquisar, mas como eu sei que tudo pode mudar, e eles falaram, não, realmente, porque às vezes os alunos chegam lá com uma visão de que eu quero pesquisar na área de é, relações internacionais. Mas aí você tem contato, sei lá, na minha área ali, né, de ciências políticas, tem contato, não sei, com políticas americanas e gosta. Eu acho que não tem muito problema, porque acho que esses 2 primeiros anos você não tem, né, muita Pesquisa. pesquisa, realmente. Então, a partir acho que do terceiro ano que você qualifica ali e tudo mais, aí você tem que ter uma linha de pesquisa. Mas nesse início, acho que você pode meio que ver se, pelo menos assim, nessa área, né, de ciências Uhum, políticas. Eu não sei como que é nas outras áreas, sei lá, biológicas e tudo mais, se é é bem diferente ou parecido. não. É bem parecido também com isso aí que você está falando. Geralmente, no primeiro ano, é aquele ano onde você vai mais fazer disciplinas para ter aquele conhecimento de base, eles vão meio que Uhum, nivelar todo mundo que está chegando. Dependendo do programa, você faz algumas rotações em grupos de pesquisa ou em laboratórios, quem é da área de biológicas, justamente para conhecer mais a fundo algumas linhas de pesquisa. E ao final do primeiro ano, geralmente, você faz então a sua decisão. Vou fazer meu doutorado, minha tese ali com aquele professor. E aí sim, você vai sentar com essa pessoa e vocês vão discutir qual vai ser o projeto, qual vai ser a linha, qual vai ser a abordagem. Então, isso é muito legal porque você tem ali todo um primeiro ano de doutorado para você se ambientar, para ter um certo amadurecimento, para sim. depois, não, agora sim vou começar a pôr aqui meu pé na pesquisa, né? Para não chegar aquela coisa desesperada, Sim. esbaforida, né? E às vezes você acha que, tipo, não, não vou dar conta. Calma, vai dar É conta, isso. você vai ter o Vai. suporte, né? Exato, Você vai ter exato. o Tanto suporte. no meu caso, eu tenho 3 matérias só nesse primeiro semestre, né? Porque eu acho que é o limite de 9 créditos que eles chamam. Isso também é algo que eu vou ter que aprender, né? Chegando lá, porque aqui é bem diferente, mas são basicamente 3 matérias. Então, ai, tô super animada, super nervosa, é um mix de sentimentos e muita gratidão, assim, também, porque quando eu pensei em fazer, e assim, abrindo meu coração, quando eu pensei em fazer aplicação e tal, eu falei, ai, acho que eu vou aplicar, mas não vai dar certo, né? Porque assim, quantos milhares de pessoas que aplicam, sabe? Histórias que você escuta, aí às vezes você entra no Reddit, daí o Reddit tá falando, eu apliquei, não é tão fácil assim. Daí você fala, putz, realmente, eu acho que vou aplicar. E no fim das contas deu certo, sabe? Depois assim, quando eu recebi a minha aprovação e depois, eu acho que depois que você recebe a aprovação, daí você fica super feliz, mas daí tem outras etapas para cumprir, né? O visto, enfim, muitas etapas. E hoje que eu tô mais tranquila, assim, que já deu tudo certo, eu falo, gente, valeu super a pena. Valeu super a pena, porque é um processo e vale a pena demais, assim, é muito louco, é um sentimento muito louco, assim, de você conseguir algo que você batalhou, né? Que você se empenhou, então vale a pena. Eu acho que esse sentimento que eu quero que todo mundo sinta daqui a um tempo
da mentoria da Vanessa, porque realmente, assim, vale a pena e você chega lá. Mesmo você achando que não vai chegar, vai, chega sim. Com certeza você vai. Tanto é que eu lembro que na comunidade alguém já em dezembro já tinha recebido uma aprovação. Eu falei, ai meu Deus, eu não vejo a hora de ser eu e tal. Que é um sentimento, né? Tanto que é o meu, no meu caso, vou até explicar o que aconteceu. Eu fiz a entrevista, aí no dia seguinte o diretor do departamento mandou mensagem falando que eu ia ficar na lista de espera. Ele falou, e daí tem até abril, né, para as pessoas lá declinarem ou aceitarem a oferta da bolsa. Daí eu falei, nossa, isso era metade de fevereiro, assim. Mais pro final de fevereiro, eu falei, nossa, até abril, eu não vou aguentar, meu coração, meu Deus. E aí, uma semana depois, ele mandou mensagem já falando que poderia mover a lista e que eu tinha sido aprovada. Isso antes de março, acho que foi 28 de abril, de 28 de fevereiro. Então, Maravilha. tipo, é um sentimento Que você maravilhoso, assim. sentiu, Deane, quando ele Ah, te falou isso chorei agora? até, eu até chorei. Eu falei, não acredito, chorei. Liguei pro meu marido, todo mundo chorou, porque é um sonho, né? Que é um sonho conjunto, né? Não é só a minha vida que vai mudar, mas a dele também. Então, muita alegria. Mas aí começou a preocupação. Eu já Sensacional. falei, ai meu Deus, agora tem muita coisa ainda pra fazer. Parece que nunca tava. Agora que a gente tá tranquilo, assim, mas parecia que nunca terminava aquela ansiedade, né? Do tipo, agora tem que comprovar valor, porque a gente tá com visto J, então tinha que comprovar um valor maior. Aí tinha que ir pra entrevista. Aí depois casa. Aí, enfim, a passagem. Mas agora já tá tudo certo. Então. Agora estamos realmente aproveitando, assim, falando, nossa, estamos indo embora, que sonho, né? Maravilhoso. Agora é começar as despedidas com os amigos e com a família, Sim, 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 sim. né? É, ela está se planejando já para mês que vem fazer algumas despedidas. Sensacional. Você falou do visto, Deane, é uma parte que realmente preocupa muito as pessoas, principalmente um visto americano, porque a maioria pensa que um visto J, que é o visto que você está indo, a outra opção seria o F1, só para todo mundo Uhum. saber, são as opções de visto para quem vai fazer mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. Eles pensam que vai ser o mesmo nível de burocracia do que um visto B1, B2, que é ali o de turismo, quando a galera vem para a Disney passear. Como que foi o seu trâmite do visto? Você achou que foi fácil, foi difícil, deu dor de cabeça, não deu? Conta um pouquinho pra gente. Quando a gente foi fazer o visto, inclusive preencher o DS 160, né? Que a universidade preenche o nosso DS 2019, no caso do J, e do F, eu acho que é I-20, salvo engano. E Isso mesmo. aí, basicamente, quando você vai preencher lá o DS, você tem que colocar todas as informações que está no DS 2019. Então, a gente até tinha pensado em contratar uma assessoria para fazer esse trabalho, mas eu falei, meu Deus, mas daí, será que a gente vai ter certeza que eles colocaram tudo? Né? Como que a gente vai ter certeza? Eu falei, não, vamos fazer nós dois, fizemos. Foi super rápido também, assim, para marcar, então. Eu já tinha um visto de turista negado, então eu estava muito apreensiva. Achei que eles iam perguntar por que que o visto foi negado, o que que aconteceu. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, tava muito nervosa. Falei, vi se eles negaram o visto porque eu já tive um visto de turista negado. Enfim, aí fomos no dia, foi super tranquilo. O agente consular foi super tranquilo. Começou a falar sobre a cidade de Lexington, acho que ele conhecia, que é o lugar que eu vou morar. Fez algumas perguntas. As perguntas foram basicamente. Que eu ia estudar, o que que eu ia fazer depois que eu terminasse o doutorado, quanto tempo eu estava com meu marido, porque a gente tinha se casado em março, né? E a entrevista foi em maio. Aí a gente falou que tinha se casado há pouco tempo, mas que a gente estava juntos há 3 anos, mais ou menos. E o visto foi aprovado. Basicamente isso. Meu marido não respondeu nada, não perguntou nada para ele. E foi só isso. Ele até brincou, assim, com a questão da Universidade do Kentucky, que eles são bem fortes nos times de basquete e futebol americano. Falou sobre isso. Então foi bem assim, tranquilo. Não perguntou nada por que que o visto foi negado, o que que eu pretendo fazer lá, se o meu marido quer trabalhar lá ou não quer. Então, assim, porque são coisas que a gente se preparou muito, assim. O que que eles vão perguntar? Não. Foi bem mais tranquilo do que a gente imaginou. Tanto é que eu não levei a certidão, uma cópia da certidão de casamento, só levei a original, ele só pediu para ver na hora, então também não teve um problema. Mas é isso, acho que a gente também coloca muita carga, né, nesses processos. Eu tava com muito medo do visto e no fim das contas, assim, foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, assim.
Tanto que eu perguntei muito para as meninas, né? As meninas que foram aprovadas, a Carol, a Alice. Eu falei, ai meu Deus, elas falaram, não, vai dar tudo certo, com a gente foi super tranquilo. E realmente foi super tranquilo. Sim, a gente fica com toda essa carga de, meu Deus, como vai ser o visto? Porque a gente vê muitas histórias na internet que Sim. são histórias reais de pessoas que não conseguem, por algum motivo, a aprovação do visto. Mas 99,9% dessas histórias é visto de turista e não um J1 igual o seu, né? Uhum, Onde você uhum. vem com papel da universidade, todo o respaldo na sua carta de aceite ou num papel, numa carta adicional. Já vem falando da sua bolsa, então mostra o suporte financeiro. Então já tem um esquema ali todo montado, que a universidade é o seu sponsor. Então, Sim, claro, pode até dar alguma coisa errada? Pode. Mas assim, a chance ela é muito baixa de dar muito alguma bom. coisa errada. E eu acho assim que se você preencheu certinho o DS 2016, não, cento e DS sessenta 160, basicamente tudo que tá no teu documento da universidade ali não tem como dar errado. Porque eu acho que realmente, pelo que a gente viu ali, eles fazem aquela pré-análise antes, né, do nosso processo, porque você consegue ver o seu status ali do seu DS. Então, assim, a nossa entrevista foi dia 12 de maio, mas a entrada do nosso processo de visto foi no dia 8. Então, eu acho que basicamente eles fazem essa análise. A entrevista é só para ver se você realmente Sabe vai para onde você dizer o está que indo? tá. Exatamente. Se você sabe o que você está indo fazer, se você está sendo Sim, verdadeiro naquilo né? Então, não tem por que ter medo, assim. É só é. fazer as coisas com calma. E entender o que eles estão perguntando, porque muitas vezes acho que isso também trava, né? Você não entende o que o agente está te perguntando, mas basicamente ele quer saber o que que você está indo fazer, quanto tempo você vai ficar lá. Ele perguntou isso para mim também, quanto tempo era o programa, 5 anos, né? Então foi isso. É bem tranquilo, eu tava morrendo de medo, meu marido tava com medo, a gente tava super nervoso, mas eu escutei histórias assim, o nosso foi em inglês, mas histórias de algumas outras pessoas que a entrevista inclusive foi em português. Então, não tem é, não é muito engendrado assim. Eles fazem, né? Alguns vão perguntar em português, outros em inglês. Alguns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. Nossa, foi coisa de, não sei, 3 minutos, 4 minutos, assim. Foi bem tranquilo. Saiu aliviada, né? Nossa, a gente saiu, ui, foi até um, um alívio realmente, assim, um alívio, porque é uma tensão, né? Querendo ou não, é uma Sim, parte super importante do processo, né? E sim. dá tudo certo. Deu tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Dani, você comentou que você acompanhava o conteúdo gratuito, né? Lá no Sim, aham. Instagram, que você via lives. Sei. Por que que você decidiu entrar na mentoria ao invés de tentar aplicar sozinha? Porque eu vi que era muito processo para fazer sozinha. Algumas coisas você não consegue buscar na internet de forma gratuita ali, ou só pesquisando. Então, e principalmente dos documentos também, né? A correção dos documentos e tudo mais, as aulas que você vai ter um direcionamento melhor. Eu imaginei que eu poderia aplicar sozinha, mas eu fiquei com medo de perder esse um ano, né? Para aplicar daí só nesse ano, perder ano passado, por exemplo, para aplicar só esse ano de novo. Então, eu analisei algumas mentorias, mas eu achei que a da Vanessa, principalmente porque eu conversei bastante com ela pelo Instagram, me passou Eu mais lembro. confiança, assim, de que tá bem, sabe, próximo, dos alunos e tudo mais, não é algo que já tem quartas ou quintas pessoas, por trás, né? Então, eu decidi por isso, porque apesar das aulas gratuitas serem maravilhosas, porque tem muito conteúdo, eu vi que não era o suficiente, assim, para eu entender como aplicar e os métodos, né, de aplicação, qual seria a melhor forma, documentação também. Os plantões, que são maravilhosos, duas vezes por mês. Assim você consegue tirar todas as suas dúvidas, anotar suas dúvidas durante a semana e aí tirar, né, essas dúvidas. E tem a comunidade. Então, eu achei assim que a estrutura era muito boa, o valor também muito, muito bom, né? Então, o custo-benefício, assim, total, porque a aplicação em si, ela já não é muito barata, né? Então, eu falei, não, preciso alguém que realmente esteja comprometido, né, com os alunos e também que não seja algo que eu não vá conseguir pagar, né? Porque realmente é muito, muito difícil toda aplicação, tudo é em dólar, né? Então, assim, e aí foi isso. E foi maravilhoso, eu não me arrependo assim de jeito nenhum. Tanto é que eu sempre falo para as pessoas, eu falo, olha, pega a aplicação da Vanessa que agora eu virei uma discípula do doutorado nos Estados Unidos, né? Eu falo, não, vai fazer doutorado nos Estados Unidos. Fala lá com a Vanessa
que vai dar tudo certo. Maravilhoso. Queria que você deixasse, Deane, um recado para quem tem esse sonho, está assistindo isso aqui agora, às vezes está meio desesperançoso, quer aplicar, mas não está se sentindo confiante, não sabe por onde começar. Você teria algumas dicas para trazer para essa pessoa? Para que ela não Olha, desista do sonho? o que eu digo é o seguinte, não desista mesmo, porque eu muitas vezes tive esse sonho de ir para fora e eu nunca concretizei. Eu achava que nunca era o momento, ou que eu não conseguiria, ou que não tinha uma forma de ir, ou que era muito caro, ou que o meu financeiro não ajudaria, enfim. Mas estudando, e eu acho que o estudo nos leva muito longe, e eu tô falando isso porque eu realmente estou indo muito longe agora, mas eu sempre soube que o estudo era algo muito importante na vida. Então, se você está desanimado agora, ai, com a sua vida, essa vida não é a vida que eu quero para mim, então se empenhe. Eu acho que o primeiro passo é isso. O primeiro passo é tomar uma decisão de mudar, né? Mas depois disso se empenhar, porque dá para mudar de vida. E como eu disse durante essa live, né, esse nosso encontro, demanda muito da gente essa mudança. Porque ficar no mesmo lugar, você não demanda nada, é só você continuar. Mas querer mudar vai demandar muito de você. Então não desanime, assim, são processos, a vida é feita de processos também. É, tome essa decisão e vá até o final, porque no final você vai ver que valeu tudo a pena. Pode ser cansativo e muitas vezes também pode ser solitário, como eu disse, mas no final você vai chegar onde você quer chegar, você vai mudar de vida. Um doutorado no exterior vai mudar sua vida para sempre. Para sempre, você nunca mais vai ser o mesmo. Mesmo que não mude muito profissionalmente, se você volte, por exemplo, eu, no meu caso, se eu voltar e fizer um concurso, talvez eu não use o meu doutorado, mas a experiência de estar num ambiente acadêmico, os contatos que nós vamos fazer, estar nos Estados Unidos, que é uma potência gigantesca para pesquisa, mas também para muitas outras coisas. Então, eu acho assim, eu sei que esse passo é difícil, né, de mudar, de querer mudar, mas quando você faz isso com intenção e você realmente quer algo que realmente está dentro de você, vai dar tudo certo, porque vai depender somente de você. E é isso que eu digo agora, depende só de você. Ninguém tá com uma arma na sua cabeça, falando, não, você tem que ir lá estudar, tem que fazer o SOP, tem que sentar a bunda. Não, é um comprometimento seu com você mesmo, né? Então, se você não se comprometer com você, infelizmente, as coisas não vão dar certo. Mas se você pegar a mentoria da Vanessa e se empenhar, porque você vai ter que se empenhar, né? Sentar ali, estudar, fazer o que você tem que fazer, com certeza vai dar certo. Porque no final dá certo, sabe? Eu sei que eu muitas vezes ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Ah, eu acho que não vai dar. Uma síndrome de impostor ali, de ficar, ai, mas eu acho que eu não tenho potencial. Ai, tantas outras pessoas são tão melhores. Mas assim. Se você não tentar, você sabe que não vai dar certo. Mas se você, como eu disse, tomar essa decisão, se empenhar, tenho certeza que em junho do ano que vem você vai estar indo para os Estados Unidos fazer o seu doutorado lá. Maravilha, maravilha. Deane, quero te agradecer demais por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu acho que serve de inspiração para quem quer trilhar um caminho parecido com o seu, seja aplicar para um doutorado, para um mestrado ou até para um pós-doc. Quero te dar os parabéns de novo pela Obrigada! aprovação. Parabéns também para o seu marido que estava aí te apoiando, para os seus Sim, familiares que te apoiaram, porque realmente é uma conquista de muitas pessoas que estão sim, envolvidas, né, nesse processo. sim, Quero agradecer também a sua confiança de ter entrado para a nossa mentoria. Foi um prazer ter você aqui. Desejo para você muito sucesso nessa nova trajetória. Não só um sucesso profissional, mas que vocês possam aproveitar tudo que aqui tem para oferecer. sim, sim, Sabe, viajar, passear, conhecer umas coisas aí que a gente só vê na Netflix quando a gente está no sim, Brasil. sim, Então, sim. estou muito feliz com a sua conquista e está prestes, né, a embarcar. Daqui uns dias você Sim. já embarca para começar. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente, Vanessa. Agora que vamos estar no mesmo país, vamos fazer isso Olha, acontecer. eu ia falar isso, viu? Não ia pôr pressão, não, mas já vou deixar aqui então, a pressão. Quando você se Sim, instalar, vamos combinar da gente se encontrar em algum sim. lugar. Vai ser assim, um Vamos sim. prazer. Sim, para mim também. Quero muito agradecer a mentoria, a disponibilidade, o comprometimento que você tem com seus alunos, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Foi muito importante para mim. Eu tenho certeza que você vai mudar muitas vidas ainda. Então, muito obrigada. Você, o Júnior, a equipe foram maravilhosos e eu desejo todo sucesso também para o PhD no exterior. Tenho certeza que vai crescer ainda mais.
Obrigada, Deane. Tudo de bom para você e a gente se fala mais. Tchau, Tá tchau. bom, tchau.